O paraquedismo é um esporte amado por muitas pessoas que buscam por uma aventura. Shirley Daggett havia acabado de completar 54 anos e ganhou de presente um salto de paraquedas de sua família, que a acompanhou e estavam todos ali com ela, filhos e netos. Um de seus filhos, que havia completado 30 anos, também iria pular naquele dia em comemoração ao seu aniversário. Porém, o que era para ser um dia agradável em família se tornou um verdadeiro dia de horror. Sejam bem-vindos ao canal Mundo Cruel e se você gosta de vídeos como esse, já se inscreve aqui no canal e deixe seu like para ajudar o nosso trabalho. E vamos para a história de hoje. David Hart Sox levava uma vida bem normal e pacata, trabalhando como ajudante de cozinha, atendente em mercado e também chegou a trabalhar em uma fábrica de refrigerantes. Ele era divorciado e não tinha filhos. Ele sentia que faltava algo, uma aventura em sua vida, quando um amigo o convidou para saltar de paraquedas, e foi amor à primeira vista. Antes mesmo de chegar ao chão, David já tinha decidido que era isso que ele queria fazer. Ele amou a sensação de liberdade, o frio na barriga, a adrenalina a mil. Era isso que faltava na vida dele, uma grande dose de aventura. Ele ficou viciado e a todo momento estava no Skydive Houston, um aeroporto particular onde ocorriam os saltos com os paraquedistas, aprendendo e colocando o que ele aprendia em prática. Assim, David rapidamente conseguiu um emprego ali e após fazer o curso, ele começou seus primeiros saltos como instrutor. David carregava uma vasta experiência contando com cerca de 800 saltos de paraquedas. No dia 1º de agosto de 2009, um sábado movimentado no Skydive Houston, um dia lindo, ensolarado, com um clima totalmente propenso para realizar os saltos de paraquedas. Era em torno de 4 horas da tarde e àquela altura, David já havia saltado umas 6 vezes somente naquele dia e já estava encerrando suas atividades. Mas seu gerente pediu se ele poderia fazer só mais um salto, pois aquele dia estava bem cheio, e ele mesmo já cansado concordou. Ele foi então apresentado a Shirley, que estava muito nervosa e morrendo de medo. Era a primeira vez que ela iria pular. David fez uma piada que costumava fazer com os iniciantes. Ele disse que ela estaria amarrada a ele, e ele não deixaria nada de mal acontecer consigo mesmo, então ela estaria segura. David então pegou os paraquedas, tanto o principal quanto o reserva. Eles se prepararam, checaram as roupas e partiram para o avião. Na subida, David tentava puxar assunto com seus clientes para quebrar o gelo e tentar diminuir o medo e o nervosismo. Eles conversaram ali durante a subida e Shirley chegou a dizer que aquela aventura não tinha nada a ver com ela, que ela não tinha costume de se aventurar desse jeito e só topou porque seu filho insistiu muito. Ela até brigou com ele, falando para ele desistir, que aquilo era perigoso demais, mas o filho acabou conseguindo convencê-la não só dele pular, mas dela também entrar nessa aventura junto com ele. Ela disse que a sua vida também era bem tranquila e ela também queria sair um pouco da rotina e acabou concordando, mas era nítido o medo e a aflição em que ela se encontrava. Eles chegaram então na altura certa para pular, a porta do avião foi aberta e tinha chegado a hora. O filho de Shirley se despediu da mãe e pulou primeiro. David então conferiu mais uma vez os equipamentos de segurança, se Shirley estava bem presa a ele, fez o movimento de puxar o paraquedas para ver se ele estava no local certo, contou até 3 e eles pularam do avião. O salto dele seria de uma altura de mais ou menos 13 mil pés, ou seja, mais ou menos 4.000 metros de altura. Esse salto ele demoraria em torno de 3 minutos, sendo 30 segundos em queda livre antes de puxar o paraquedas. Após o salto, David daria um giro de 360 graus para que a Shirley pudesse ver bem a vista, aproveitar bem a paisagem e depois, em uma altura de 5.000 pés, ele puxaria o paraquedas e ali a queda seria mais lenta, eles desceriam mais tranquilo, aproveitando a vista. Ele então fez 3 giros de 360 graus e naquele momento a Shirley, que antes de pular estava super nervosa e ansiosa, já estava mais relaxada, curtindo a sensação e aproveitando a vista. David também apreciava o momento, mas não tirava o olho de seu altímetro. O altímetro é um aparelho que mostra em que altitude o paraquedista está, para que ele saiba o exato momento, a hora certa ali de puxar o paraquedas. David então, ao ver que já estavam a 5.000 pés, puxa o paraquedas e nessa hora o terror começou. David sentiu um tranco quando ele puxou a cordinha do paraquedas e ouviu um barulho de alguma coisa arrebentando. Pela sua experiência, nessa hora ele já sabia que algo tinha saído errado. O que aconteceu foi que o paraquedas se enrolou na corda e não abriu corretamente. Ele abriu apenas de um lado, e isso fez com que eles entrassem em um movimento de giro. Esse movimento é chamado pelos paraquedistas de giro da morte,
e é extremamente perigoso, porque os saltadores começam a girar rapidamente. Isso pode até fazer com que eles desmaiem e caiam sem nem conseguir ter uma chance de se salvar. Mesmo assim, David tentou manter a calma e pensar no que ele poderia fazer para sair daquela situação. Shirley já estava em desespero, pois também já tinha percebido que aquilo não era normal. Ele então tentou cortar a corda do paraquedas principal. Na mochila dele havia uma faca, já para caso ocorresse alguma emergência do tipo. Só que na hora que o paraquedas se enrolou na corda, acabou enrolando a sua mochila junto. Havia uma outra faca que estava na mochila de Shirley, só que devido aos rápidos giros e à velocidade que eles estavam caindo, ele não conseguiu pegar a faca na mochila dela. Se David puxasse o paraquedas reserva, ele poderia se embolar com o paraquedas principal e aí eles não teriam mais nenhuma chance. Porém, ele não tinha alternativa naquele momento e precisou fazer isso e torcer para que desse certo. Ele decidiu então puxar o paraquedas reserva e, como se fosse um milagre, o paraquedas reserva não se enroscou no paraquedas principal, abriu normalmente e a velocidade da queda começou a diminuir e os giros também pararam. Mas antes que David e Shirley pudessem respirar aliviados, algo inesperado aconteceu. O paraquedas principal, que antes estava embolado, abriu normalmente. Então, de repente, eles estavam com 2 paraquedas abertos ao mesmo tempo. E embora seja possível pousar com 2 paraquedas, pode acontecer de que cada paraquedas abra para um lado oposto e cada um seja levado pelo vento para o lado diferente. Isso faz com que os paraquedas funcionem como se fossem asas e voem diretamente e rapidamente para o chão. E infelizmente foi isso que aconteceu com eles. Nesse momento eles estavam a apenas 600 metros do chão. David tentou segurar as cordas dos paraquedas com toda a força ali que ele tinha e ele conseguiu fazer com que a velocidade diminuísse um pouco e com a sua incrível experiência David pareceu guiar os paraquedas em direção à pista de pouso numa velocidade um pouco mais baixa. E quando eles pensaram que agora chegariam ao chão com mais segurança, mais uma coisa terrível aconteceu. Os 2 paraquedas que até então estavam abertos se fecharam. Os 2 murcharam no mesmo instante. Nessa hora eles já estavam a menos de 300 metros do chão, caindo em queda livre. Shirley nesse momento começou a gritar desesperadamente, já prevendo ali o que iria acontecer. David, mesmo com todos esses problemas e com a morte iminente, ele mantinha uma calma inexplicável. E ele falou que nesse momento ele só conseguia pensar no quanto amava fazer aquilo e no quanto havia aproveitado a sua vida fazendo o que ele amava, que era saltar de paraquedas, que era ser um instrutor, e que ele não poderia deixar que a Shirley, que estava ali aos seus cuidados, tivesse aquele triste fim, ainda mais na frente de toda a família, dos filhos, dos netos, que assistiam apavorados àquela cena. David então tomou uma atitude nobre e corajosa. Ele pediu para Shirley se acalmar, falou no seu ouvido para ela levantar os joelhos para cima. Com esse movimento, ele fez com que ele ficasse por baixo dela. Então, em vez dela cair primeiro no chão, ele cairia primeiro, a protegendo, como ele podia, e amortecendo a queda dela. Ele fez absolutamente tudo o que estava ao seu alcance para pelo menos tentar salvar a vida de Shirley. Ela só obedeceu o que ele mandou, ela estava totalmente aterrorizada e já esperando o pior. Então ela só obedeceu ali a ordem dele e colocou o joelho para cima e ficou ali rezando, já esperando o pior. Eles então caíram no chão a uma velocidade de mais ou menos 40 a 60 km por hora. Imediatamente todo mundo foi olhar o que tinha acontecido, a família de Shirley em desespero total. E quando eles chegaram lá no local da queda, eles viram várias cordas, tecidos paraquedas, e embaixo eles viram um corpo se mexendo, e era o corpo de Shirley. Eles foram levados para o hospital imediatamente. Shirley estava com vários ossos quebrados, mas ela conseguiu se recuperar totalmente da queda. Já David, que foi o herói da história e protegeu Shirley até o último momento, por um milagre também sobreviveu. Mas infelizmente, a queda deixou lesões irreversíveis em sua espinha e ele ficou tetraplégico. Após se recuperar, Shirley foi até o hospital onde David estava. Eles se emocionaram muito com o encontro, afinal ela devia sua vida a David. David passou a ser cuidado por sua mãe e seu tratamento tem altos custos até hoje. Inclusive tem uma vaquinha online para ajudá-lo. A história dele ficou conhecida, né? Porque realmente o que ele fez foi muito nobre, ele se comportou como um herói, então as pessoas querem ajudar, o tratamento dele é caro e várias pessoas estão ajudando. A vaquinha também eles contam como tá
o andamento do tratamento do David, o que ele precisa. Então, se você puder ajudar em algo, eu vou deixar o link da vaquinha aqui na descrição do vídeo. Então, galera, comente aqui o que você achou dessa história. Não esquece de se inscrever aqui no canal também e deixar seu like. E até o próximo vídeo.